Você já se perguntou por que, mesmo tentando manter a calma, se sente tomado por emoções que parecem te dominar por completo? Como se, num instante, tudo o que você sabe, tudo o que você aprendeu sobre controle emocional, simplesmente desaparecesse e o impulso tomasse conta? Se sim, saiba que você não está sozinho. Mas também saiba, isso não precisa ser o seu destino. Antes de seguirmos, quero que você se comprometa com algo importante. Vá até os comentários e escreva: eu sou dono da minha paz. Eu vivo o estoicismo. Esse simples gesto é um compromisso com a filosofia estoica, onde você começa a entender que seu poder está no controle das suas reações, não nas circunstâncias. Agora, respire fundo e prepare-se para aplicar esses princípios em sua vida. Vamos começar essa jornada. A relação entre pensamentos e emoções. Como controlar sua mente para controlar seus sentimentos. Você já parou para observar o que realmente acontece quando uma emoção intensa toma conta de você? Raiva, medo, tristeza, ansiedade, elas não surgem do nada. Elas são como tempestades emocionais que começam com uma nuvem sutil, um pensamento, um julgamento, uma interpretação do que está acontecendo ao seu redor. E é aí que o estoicismo entra com sua força transformadora. Porque para os estoicos, não são os eventos que nos afetam, mas sim os pensamentos que temos sobre eles. Epicteto dizia: os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso muda tudo, porque se o problema não é o que acontece, mas sim como você interpreta, então a chave do seu equilíbrio emocional está na sua mente, não no mundo. Isso significa que você não precisa mais ser refém do trânsito, da crítica alheia, do abandono, do erro, do imprevisto. Você pode treinar sua mente para mudar a maneira como enxerga os fatos e, com isso, transformar o que sente. Imagine que você está atrasado para uma reunião importante. Você pode pensar: sou um fracasso, ninguém vai me levar a sério. Isso gera ansiedade, culpa, desespero. Mas você também pode pensar: isso aconteceu, não é ideal, mas vou fazer o meu melhor assim que chegar. O resto não está sob meu controle. Esse segundo pensamento acalma, equilibra, devolve a clareza. A situação é a mesma. O que mudou foi o pensamento. E por que isso é tão poderoso? Porque nossas emoções seguem nossas interpretações. Pensamentos disfuncionais criam sentimentos disfuncionais. Mas quando você aprende a filtrar, revisar, desafiar seus pensamentos, você muda o curso da emoção. E o estoico não apenas entende isso, ele pratica isso todos os dias. Ele observa sua mente como quem cuida de um jardim, remove as ervas daninhas, os pensamentos tóxicos, e cultiva o que é útil, produtivo, sereno. Você pode começar essa prática agora. Quando sentir algo intenso, pergunte-se: o que estou pensando que está criando essa emoção? Depois questione: esse pensamento é objetivo, racional, ou está distorcido pelo medo, pelo ego, pela expectativa? Ao fazer isso, você já está quebrando o ciclo. Está saindo do piloto automático emocional e entrando no modo consciente. A ciência moderna confirma isso. Terapias cognitivas, como a TCC, terapia cognitivo-comportamental, se baseiam exatamente nessa ideia. Pensamentos moldam emoções. E ao mudar os pensamentos, mudamos nossa experiência emocional. Isso não é filosofia distante, é ciência aplicada. E os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Esse é o verdadeiro poder. O poder de reescrever o significado, de tomar de volta o controle do que passa dentro de você, mesmo quando tudo parece fora de controle lá fora. Então, da próxima vez que uma emoção te dominar, pare, respire, observe seus pensamentos. Pergunte-se: isso é fato ou é interpretação? E lembre-se, você é o guardião da sua mente, e quem controla a mente, controla o coração. É assim que você começa a dominar suas emoções, não com repressão, mas com consciência. Não é fácil, mas é possível. E cada vez que você pratica, você se fortalece. Cada vez que você escolhe um pensamento mais lúcido, mais equilibrado, você dá um passo rumo à liberdade interior. Porque no fim, não é sobre suprimir o que sente, mas sobre entender o que pensa.
E esse entendimento, essa consciência, é o começo da verdadeira paz. Agora, respire fundo. Observe seus pensamentos como quem observa o céu. Alguns são nuvens passageiras, outros são tempestades que você pode escolher não alimentar. E no centro de tudo, há você, consciente, presente, capaz. Você não é refém das suas emoções. Você é o autor dos seus pensamentos. E isso muda tudo. O que é a serenidade estoica e como ela pode ajudar no controle emocional? Você já desejou em algum momento simplesmente não se abalar com tudo ao seu redor? Já pensou como seria viver com a alma em paz, mesmo quando tudo desmorona à sua volta? Essa ideia não é uma utopia. Ela tem nome, tem prática, tem filosofia. Os antigos chamavam isso de ataraxia, ou como os estoicos preferiam, serenidade. Um estado de alma inabalável, construído não pela ausência de problemas, mas pela presença de discernimento. Serenidade, para o estoicismo, não é passividade. Não é se tornar frio, insensível ou indiferente à vida. É, ao contrário, a capacidade de permanecer estável no meio da tempestade. Marco Aurélio escreveu: permaneça como o rochedo contra o qual as ondas batem incessantemente. Ele permanece firme e as ondas se acalmam. Essa imagem é poderosa, porque todos vamos enfrentar ondas, mas poucos aprendem a ser rocha. A serenidade estoica nasce da compreensão de que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa atitude diante dele. E isso muda tudo. A pessoa serena não depende de um dia perfeito, de um clima ideal, de uma fala correta dos outros. Ela entende que tudo isso é externo e, portanto, instável. O que ela cultiva é o seu mundo interior, porque ali, sim, está o seu verdadeiro poder. Quantas vezes você já reagiu impulsivamente e depois se arrependeu? Quantas vezes deixou que o caos externo virasse caos interno? A serenidade estoica é o antídoto para isso. Ela te dá o poder de escolher sua resposta. Ela te ensina a pausar, respirar, refletir, não por fraqueza, mas por força, porque o verdadeiro forte não é quem grita mais alto, mas quem consegue permanecer em silêncio quando todos perdem o controle. Essa serenidade é treinável. Ela não nasce pronta. Ela é o resultado de escolhas repetidas, de reflexões profundas, de desapego do que não está sob seu domínio. Epicteto dizia: se você deseja paz, não busque mudá-la nos outros, mas mude a si mesmo. E esse é o ponto. A serenidade não é algo que você encontra no mundo. É algo que você constrói dentro de si. E como construir essa serenidade? Comece praticando o que os estoicos chamavam de dicotomia do controle. Separe tudo o que acontece entre o que está sob seu controle e o que não está. O que está em seu controle? Suas ações, seus pensamentos, seus valores. O que não está? As ações dos outros, o clima, o passado, o futuro, a opinião alheia. E então, concentre sua energia apenas naquilo que você pode controlar. Isso reduz a ansiedade. Isso te liberta. Além disso, pratique o exame de consciência. Ao final do dia, pergunte-se: hoje o que me tirou a paz foi algo que eu poderia ter evitado? Como posso responder de forma mais sábia amanhã? Esse simples hábito, inspirado em Sêneca, ajuda a fortalecer a serenidade, porque faz você aprender com suas reações, faz você crescer. E quando vier a emoção forte, raiva, tristeza, medo, respire. Lembre-se, você não é a emoção, você é quem a observa. A emoção é como uma onda. Se você não remar contra ela, ela passa. Mas se lutar contra, se desesperar, se identificar com ela, você se afoga. O estoico não se afoga. Ele aprende a surfar com a razão. A serenidade estoica também está na aceitação. Aceitar não é se conformar, é reconhecer o real com lucidez. É parar de lutar contra o que já aconteceu. É fazer as pazes com o agora para poder agir com clareza. Marco Aurélio dizia: a aceitação do que acontece é o primeiro passo para a liberdade. E não há serenidade sem liberdade interior. Por fim, lembre-se disso. Ser sereno não é ser indiferente, é ser estável. É ter um centro interno tão firme que nenhuma tempestade externa consegue abalar. É viver como aquele que, mesmo diante da tragédia, não se desespera, mas age com dignidade. Mesmo diante da injustiça, não revida com ódio, mas com retidão,
Porque ele não age por impulso, ele age por escolha. E é aí que está a chave. A serenidade não te tira das emoções, ela te coloca acima delas. E quando você sobe, tudo muda de perspectiva. Você vê melhor, você sente melhor, você escolhe melhor, porque você não está mais no caos, está no controle. Não o controle do mundo, mas o controle de si. E esse, meu amigo, ninguém pode tirar de você. Como usar a razão para dominar emoções impulsivas? Quantas vezes você já foi dominado por um impulso e depois que a poeira baixou, sentiu arrependimento? Talvez tenha dito algo que não queria, tomado uma atitude precipitada ou simplesmente reagido com raiva, medo ou frustração. E depois pensou, se eu tivesse parado por um segundo, teria feito diferente. Isso é o que acontece quando deixamos a emoção guiar o leme da nossa vida, sem o contrapeso da razão. Para o estoicismo, a razão não é apenas uma ferramenta de pensamento. Ela é o seu verdadeiro escudo contra a escravidão emocional. Porque a emoção não é o inimigo. O inimigo é a reação cega. É o ato sem consciência. E é exatamente aí que a razão entra, como a luz que você acende no escuro antes de dar o próximo passo. Epicteto dizia, não se deixe arrastar pela aparência das coisas, mas questione tudo com a razão. E isso vale especialmente para as emoções intensas. A raiva, por exemplo, costuma se apresentar como justa. Fizeram algo contra mim, tenho o direito de revidar. Mas a razão pergunta, isso vai realmente resolver o problema? Ou vai criar mais dor? A tristeza costuma dizer, não tem saída. Mas a razão responde, isso é verdade ou só uma sensação momentânea? Dominar emoções impulsivas é, portanto, um exercício de diálogo interno. E o primeiro passo é criar um espaço entre o estímulo e a reação. Essa pausa, esse milésimo de segundo entre o que acontece e o que você faz, é onde a razão pode entrar. É onde a sua liberdade começa. Viktor Frankl, influenciado pelo estoicismo, dizia, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Você pode treinar isso todos os dias. Está no trânsito e alguém te fecha? A emoção quer buzinar, gritar, reclamar. Mas a razão pergunta, vale a pena? Isso vai melhorar meu dia? Recebe uma crítica? A emoção quer contra-atacar, justificar, mas a razão sugere, existe algo de útil aqui? Posso ouvir sem me ofender? Essas pequenas perguntas são práticas estoicas em ação. Elas são a lâmina que corta o impulso antes que ele vire caos. Outra ferramenta poderosa dos estoicos é o premeditatio malorum, a antecipação racional dos obstáculos. Eles treinavam a mente para prever possíveis contratempos e já preparavam respostas sábias. Marco Aurélio escrevia pela manhã, hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, egoístas. E ele não fazia isso para alimentar pessimismo, mas para blindar sua razão, para que, quando a emoção surgisse, ela já encontrasse um escudo pronto. A razão também se fortalece com reflexão contínua. Sêneca dizia, examine sua consciência diariamente. Veja o que fez, o que disse, o que pensou. Ao revisar o dia, você começa a identificar padrões de impulso e pode preparar alternativas mais racionais para a próxima vez. Isso é treino emocional. Isso é filosofia viva. E por falar em treino, vale lembrar, a emoção é rápida, a razão é lenta. Isso significa que o impulso sempre chegará primeiro, mas você pode escolher se vai segui-lo, e essa escolha é um músculo. No início, você falha, reage, se arrepende, mas com prática, você começa a interromper o ciclo. E com o tempo, essa pausa entre sentir e agir fica mais longa, mais clara, mais forte. O estoico não mata a emoção, ele a educa, ele a transforma em conselheira, não em tirana. Ele entende que a raiva pode alertar sobre um limite ultrapassado, mas não precisa se transformar em ataque, que a tristeza pode revelar algo importante, mas não precisa te paralisar, que o medo pode proteger, mas não deve dominar. Tudo isso é feito com a razão no comando e a emoção no banco do passageiro, não no volante. Então, da próxima vez que o impulso chegar, lembre-se, você tem escolha. Você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. A razão é seu melhor aliado. Use-a como lâmpada,
como escudo, como bússola, e você verá que é possível, sim, dominar as emoções mais explosivas, não com força bruta, mas com inteligência emocional, com discernimento, com sabedoria. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em evitar sentir, está em saber o que fazer com o que se sente. E isso, meu amigo, é a essência do estoicismo, é a essência da liberdade interior. Entendendo a natureza das emoções e como não ser escravo delas. Você já se sentiu como se estivesse à mercê das suas emoções, como se elas decidissem o que você vai fazer, como vai reagir, o que vai pensar, como se você fosse apenas um espectador de si mesmo. Essa sensação é mais comum do que parece. E é exatamente esse tipo de escravidão emocional que o estoicismo busca libertar. Para os estoicos, as emoções não são o inimigo, mas sim o sinal de que há algo mal compreendido dentro de nós. Elas surgem de julgamentos e, portanto, podem ser compreendidas, questionadas e transformadas. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que toda emoção é uma consequência de uma crença, de uma narrativa que você contou a si mesmo. Raiva surge de um julgamento de injustiça. Medo vem da antecipação de perda ou dor. Tristeza muitas vezes está enraizada numa ideia de que algo essencial foi tirado de você, mas o que os estoicos mostram com clareza é que essas emoções não são fatos, são interpretações. E se você pode interpretar de uma forma, também pode aprender a reinterpretar. Isso não significa reprimir emoções. O estoicismo não prega frieza, ele prega lucidez. Significa que você não precisa mais ser arrastado por cada sensação que aparece. Você pode escolher observar, respirar, refletir, como alguém que, ao ver uma onda se aproximando, em vez de tentar lutar contra ela, decide flutuar, e nesse gesto não se afoga. Sêneca dizia: não somos reféns das emoções, a menos que nos entreguemos a elas sem resistência. E é isso que você faz quando reage automaticamente. Se entrega. Mas quando começa a reconhecer a emoção como ela é, uma mensagem, e não uma sentença, você começa a recuperar sua autonomia. Vamos imaginar uma situação comum. Alguém te ignora e você sente rejeição. O impulso é pensar: essa pessoa não me valoriza, eu devo ser insignificante. Emoção, dor, tristeza, raiva. Mas pare, reflita. Será que isso é verdade? Será que você conhece toda a história? Ou será que está atribuindo um significado baseado em antigas feridas? O estoico não aceita o primeiro pensamento como verdade. Ele investiga, e ao investigar, você percebe que pode escolher outras interpretações. Talvez aquela pessoa estava distraída, talvez você não era o foco da situação, talvez, mesmo se for rejeição, isso diga mais sobre ela do que sobre você. E com isso, a emoção se dissolve. Não porque você a suprimiu, mas porque não alimentou a raiz que a sustentava. Isso é o oposto da escravidão emocional. Isso é soberania, e ela se constrói com práticas diárias, como o exercício do exame de consciência no fim do dia. Pergunte-se: hoje, o que senti com mais intensidade? Por quê? Que pensamento gerou isso? Essa ideia é verdadeira? Esse simples hábito cria clareza, e a clareza dissolve a confusão emocional. Outra prática estoica é cultivar a virtude como guia. Marco Aurélio escrevia: se algo te fizer perder a paz, questione. Isso interfere na minha integridade, na minha coragem, na minha justiça, na minha sabedoria? Se não, então por que se deixar levar? Por que abrir mão da sua tranquilidade por algo que não toca a sua essência? Você não é o que sente. Você é o que escolhe fazer com o que sente. E isso muda tudo. Porque a emoção pode vir, ela é parte da vida, mas a escravidão é opcional. Você pode ver a raiva sem agir com violência, pode sentir tristeza sem se entregar à apatia, pode viver o medo sem congelar, porque você não é mais dominado, você é o dono do seu mundo interno. A neurociência contemporânea respalda essa visão. Estudos mostram que, ao nomear e refletir sobre uma emoção, a atividade no cérebro emocional, amígdala, diminui e aumenta na parte racional, córtex pré-frontal. Ou seja, ao tomar consciência do que sente, você já está recuperando o controle. Exatamente como os estoicos ensinavam.
Então, toda vez que sentir algo forte, faça o exercício. Respire, observe, questione. Lembre-se, a emoção é uma onda, intensa, mas passageira. Não construa castelos em cima dela. Não tome decisões no auge da tempestade. Espere, use a razão, reflita sobre a virtude e haja apenas quando a mente estiver clara, porque no fim, a liberdade emocional não é a ausência de sentir, é a presença de consciência, é escolher não ser escravo da raiva, do medo, da tristeza, da ansiedade. Relembrar que você pode olhar a emoção nos olhos e dizer: eu te vejo, eu te entendo, mas eu escolho como vou agir. E essa escolha, essa consciência, é o começo da verdadeira maestria. Não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Porque quem governa seu mundo interior caminha livre, mesmo em meio ao caos, e isso ninguém pode tirar de você. A prática da indiferença estoica frente às emoções negativas. Você já desejou ser imune às provocações? Já sonhou em passar por situações difíceis sem carregar o peso da mágoa, do ressentimento ou da raiva? Talvez até tenha tentado, mas sentiu que se importar menos era impossível. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força emocional não está em não sentir, mas em escolher o que merece sua atenção emocional? É isso que os estoicos chamam de apatheia, ou o domínio das paixões. Um estado onde você não é mais escravo das emoções negativas porque aprendeu a praticar a indiferença. Mas atenção, indiferença, no estoicismo, não é insensibilidade, é lucidez. É a capacidade de distinguir o que realmente importa do que só parece importante. É a habilidade de manter sua alma em paz, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para a guerra emocional. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Felicidade e liberdade começam quando entendemos essa diferença. A indiferença estoica começa aqui, em não se abalar com o que está fora do seu domínio. Críticas, rejeições, falhas externas, tudo isso são estímulos, não sentenças. Só vira dor emocional se você permitir que vire. Pense nisso. Alguém te provoca. Fala algo injusto, agressivo. A emoção surge, raiva. Mas o que o estoico faz? Ele observa, não como um robô, mas como um mestre de si mesmo. Ele sabe que se reagir automaticamente, estará entregando seu poder. Então ele escolhe o silêncio, ou responde com dignidade, porque ele pratica a arte da não reação automática. Ele não ignora o que sente, mas não se deixa arrastar por isso. A indiferença estoica é uma forma de liberdade. É o que permite a você não se consumir por aquilo que não vale sua energia. Imagine quantas horas da sua vida foram gastas com discussões inúteis, preocupações com o que os outros pensam, ressentimentos que só você carregava. Agora imagine sua mente limpa disso tudo, leve, focada, pronta para o que realmente importa. Isso é o que o estoicismo oferece com a prática da indiferença. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E essa força se manifesta quando você para de reagir ao mundo e começa a responder à vida com propósito. A indiferença não é negação, é maturidade. É dizer, isso não me define, não me controla, não merece minha paz. Claro, isso é treino. Ninguém nasce indiferente à ofensa ou à crítica, mas você pode cultivar essa força dia após dia. Como? Comece identificando os gatilhos que te desestabilizam. Pessoas, palavras, contextos. E pergunte-se, isso está sob meu controle? Vale o desgaste? Se não, solte. Afaste-se emocionalmente, como quem fecha a porta para o barulho de fora e escolhe manter o silêncio por dentro. Outra ferramenta poderosa. Redefina o significado do que acontece. Sêneca dizia, nenhum mal é grande se você o considera pequeno. Quando você decide que algo não te afeta, ele perde o poder. Aquela mensagem maldosa, aquele olhar torto, aquele julgamento, tudo isso só fere se você permitir. E quando você escolhe ser indiferente, você está dizendo, minha paz não está à venda. Mas atenção, isso não significa aceitar injustiças passivamente. O estoico age, sim, mas com clareza, não com reatividade. Ele corrige, se necessário. Confronta quando é virtuoso fazer isso, mas não se contamina. Ele não se rebaixa. Ele escolhe a dignidade ao invés do drama, a sabedoria ao invés do confronto vazio.
A neurociência moderna mostra que a habilidade de regular emoções negativas está ligada à ativação do córtex pré-frontal, a parte do cérebro que pensa, planeja e decide. Ou seja, quanto mais você treina a indiferença racional, mais forte fica sua capacidade de não se deixar levar. É um músculo mental, e quanto mais você o usa, mais natural se torna. Então, da próxima vez que alguém te provocar, que o mundo tentar te tirar do eixo, pare, respire. Pergunte-se: isso realmente merece minha atenção emocional? Isso altera minha virtude, meu caráter, minha paz? Se a resposta for não, pratique a indiferença. Caminhe em paz. Lembre-se, quem se ofende com tudo, vive acorrentado. Quem escolhe o que afeta sua alma caminha livre, porque no fim, a verdadeira força não está em sentir tudo, está em saber o que merece ser sentido. E quando você entende isso, não importa mais o que dizem, o que fazem, o que esperam. Você segue seu caminho com a serenidade de quem não se curva ao caos, de quem escolheu a paz, e não a reação. Essa é a essência da indiferença estoica. Não permitir que o que é pequeno por fora se torne grande por dentro, porque sua paz não é negociável. Sua alma não é palco para a desordem alheia, e sua vida é muito maior do que qualquer provocação passageira. Escolha essa liberdade, escolha essa força, escolha ser estoico, aprendendo a reconhecer e parar o ciclo emocional prejudicial. Você já percebeu que, às vezes, não é um único momento de raiva, tristeza ou medo que nos destrói, mas sim o ciclo repetitivo dessas emoções, como se uma vez acionada, a emoção ganhasse vida própria, e de pensamento em pensamento, de sensação em sensação, você afundasse cada vez mais. Isso é o que chamamos de ciclo emocional prejudicial, e a boa notícia é: esse ciclo pode ser interrompido, com consciência, com treino e com filosofia. Os estoicos sabiam disso com clareza. Eles entendiam que toda emoção negativa se alimenta da repetição inconsciente de certos pensamentos, e que a mente, quando não é treinada, tende a dramatizar, exagerar, catastrofizar. É por isso que um simples comentário pode virar uma ofensa profunda, uma falha, uma catástrofe, um silêncio, uma rejeição, mas nada disso é real por si só. É a interpretação insistente e contínua que cria o sofrimento. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é o ciclo emocional em ação. Você sente algo, pensa sobre aquilo de forma negativa, o pensamento alimenta a emoção gera mais pensamentos disfuncionais e assim por diante. É uma espiral, um labirinto sem saída, até que você decida parar de correr e começar a observar. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer que ele está acontecendo. E isso exige atenção, não ao mundo externo, mas ao seu mundo interno. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Que pensamentos estão sustentando essa emoção? Estou repetindo mentalmente algo que me tira a paz? Só de fazer essas perguntas, você já está abrindo espaço, já está criando uma distância entre você e o que sente. E essa distância é o que o estoicismo chama de liberdade racional. Marco Aurélio, um dos maiores exemplos de autocontrole da história, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. Ele sabia que o controle emocional não vem da repressão, mas da substituição de pensamentos. E que cada vez que você repete um pensamento negativo sem questioná-lo, você está fortalecendo o ciclo. Mas cada vez que você interrompe esse padrão com uma reflexão, com uma nova perspectiva, você está quebrando essa corrente. O segundo passo é a prática da atenção plena. Sim, o estoicismo é uma forma de mindfulness, estar presente, observar sem julgar. Quando a mente começa a repetir padrões de dor, traga-se para o agora. Respire, sinta o corpo, traga sua atenção para os sentidos. A raiva vive no passado, a ansiedade no futuro, a serenidade vive no presente. E só no presente você pode agir com sabedoria. O terceiro passo é cultivar pensamentos alternativos. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é absolutamente verdadeiro? Existe outra forma de ver essa situação? O que um sábio pensaria no meu lugar? Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque mostra que você não está preso a um único modo de pensar. Você tem escolha, e cada escolha
É uma chance de sair do ciclo. A neurociência comprova. Nossos cérebros criam trilhas neurais. Quanto mais você pensa algo, mais fácil é pensar aquilo de novo. Mas o contrário também é verdade. Quando você interrompe um padrão repetitivo, está criando uma nova trilha. Está reprogramando sua mente. E essa é a verdadeira reeducação emocional que o estoicismo propõe. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Então, da próxima vez que sentir que está preso em um ciclo emocional, seja de raiva, de vitimismo, de tristeza ou de autojulgamento, pare, observe, identifique o pensamento, questione-o, respire, reescreva. Você não é a sua dor. Você não é o pensamento negativo que insiste em voltar. Você é o observador, o filósofo da sua própria mente, o comandante da sua nave interior. E você pode, sim, mudar o curso da emoção. Não com mágica, mas com decisão, com prática, com presença. Então, se hoje você se sentir preso num ciclo emocional, não lute contra ele com força. Lute com lucidez. Sente-se, respire, escreva o que está sentindo, questione, substitua, silencie o mundo e ouça a si mesmo com compaixão. E, sobretudo, lembre-se, o ciclo só continua se você o alimenta. Quando você escolhe parar, ele perde força e você ganha liberdade. Essa é a beleza do estoicismo. Ele não promete uma vida sem emoções. Ele promete uma vida sem prisão emocional. Uma vida onde você sente, mas não se rende. Onde você observa e age com sabedoria. Onde você, finalmente, deixa de ser vítima da mente e passa a ser o mestre dela. E isso, meu amigo, muda tudo. O poder de desacelerar. Como a pausa pode ajudar a controlar reações emocionais. Quantas vezes você reagiu no calor do momento e se arrependeu depois? Disse o que não queria, fez o que não devia, ou se deixou levar por uma raiva, uma mágoa ou um medo que poderia ter sido evitado, se apenas tivesse parado por um segundo. Um único segundo. É aí que está o segredo. O poder da pausa. Os estoicos compreendiam profundamente o valor da desaceleração, não como um ato de fraqueza, mas como uma expressão de domínio interior. Marco Aurélio escreveu: a pressa é inimiga da clareza. E ele estava certo. Porque quando estamos acelerados, quando reagimos sem pensar, deixamos de ser senhores de nós mesmos e passamos a ser marionetes das circunstâncias. A emoção negativa, raiva, ansiedade, impulsividade, é sempre rápida. Ela grita, ela exige resposta imediata, mas o sábio, o estoico, não responde no ritmo da emoção. Ele desacelera, ele pausa, ele respira. E nesse intervalo, ele conquista algo que poucos têm: o poder de escolher como agir. Essa pausa é o intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo mora a liberdade. Epicteto dizia: não se precipite ao julgar, não se precipite ao reagir, treine sua alma para esperar. Porque esperar não é ser passivo, é ser estratégico, é ser consciente, é ter tempo para refletir. Essa reação é digna de mim? Esse impulso representa quem eu quero ser? Quando você desacelera, você tira a emoção do piloto automático. E isso muda tudo. Um exemplo prático: alguém te ofende. Seu impulso é retrucar, se defender, atacar de volta. Mas se você pausa, apenas por 2 segundos, e respira fundo, algo muda. Você ganha tempo para pensar: essa pessoa merece minha energia? O que ganho ao responder no mesmo tom? Estou buscando justiça ou apenas vingança emocional? E só com essas perguntas, a raiva já começa a perder força. A neurociência confirma: ao pausar e respirar, você ativa o sistema parasimpático do cérebro, o sistema de relaxamento. Seu corpo desacelera, sua mente clareia. E então, a ação que viria do impulso pode ser substituída por uma decisão que vem da razão. Sêneca dizia: nada se parece tanto com a loucura quanto a ira precipitada. E ele estava certo. Quantas vezes, no impulso, criamos conflitos, rompemos vínculos, destruímos oportunidades. Tudo por não saber esperar, por não dominar o próprio ritmo. O estoicismo nos ensina que a sabedoria é filha da lentidão, da pausa, da presença. Por isso, treine-se. Diante de qualquer emoção forte, desacelere. Respire 3 vezes antes de responder. Caminhe um pouco
antes de enviar aquela mensagem. Espere 5 minutos antes de tomar aquela decisão no calor da emoção. Você vai se surpreender com a diferença que isso faz. E não se trata apenas de conter a emoção. Trata-se de criar espaço para algo maior, a virtude. Porque na pausa, você lembra do que realmente importa. Lembra dos seus valores. Lembra de quem você quer ser. E aí, sua resposta não vem do instinto. Vem da consciência. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, treinava essa arte todos os dias. Ele escrevia: a alma que se precipita perde o equilíbrio, mas a alma que espera governa a si mesma. Ele sabia que, mesmo tendo todo o poder do mundo, seu verdadeiro domínio estava em pausar antes de agir, em escolher o momento certo, em falar só quando a mente estivesse limpa e não turva pela emoção. E você pode fazer o mesmo. Hoje mesmo, escolha um momento em que normalmente reagiria rápido e desacelere. Observe o impulso, sinta a urgência, mas não se mova. Deixe que o turbilhão passe. E quando ele passar, você vai ver a paz do outro lado, a lucidez, a força, uma força serena, firme, indestrutível. Essa é a arte da pausa. Não é fraqueza, é autocontrole, é coragem, é presença. Porque quem é forte o suficiente para não agir no impulso, é forte o suficiente para construir uma vida em equilíbrio, uma vida sem arrependimentos, sem palavras ditas em vão, sem ações guiadas pelo caos interno. Então, da próxima vez que a emoção tentar te arrastar, pare, respire. Lembre-se, você não é seu impulso. Você é quem escolhe o que fazer com ele. E ao escolher a pausa, você escolhe o caminho da sabedoria, o caminho estoico, o caminho da verdadeira liberdade interior. Como aceitar que nem tudo está sob seu controle e encontrar paz emocional? Você já se sentiu angustiado por algo que simplesmente não podia mudar? Uma perda inesperada, uma atitude de outra pessoa, um imprevisto que virou sua vida de cabeça para baixo? Todos nós já passamos por isso. E é nesses momentos que mais sentimos a dor de tentar controlar o incontrolável. Mas o estoicismo nos convida a um tipo diferente de poder, o poder da aceitação. Epicteto foi direto. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A chave da liberdade está em focar apenas no que está em nossas mãos. Essa distinção é o pilar da paz emocional estoica, porque a maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos, mas da luta contra os fatos. Queremos que o outro nos entenda, que a vida siga um roteiro, que o passado volte, que o futuro se encaixe nos nossos planos. Mas quando nada disso acontece, nos revoltamos, nos frustramos, nos perdemos. O estoico, ao contrário, pratica a arte de soltar. Ele aprende a dizer: isso não depende de mim. E essa frase, longe de ser desistência, é um ato de sabedoria, porque quando você aceita o que não pode mudar, você libera energia para transformar o que está ao seu alcance. Você para de desperdiçar força lutando contra a maré e começa a remar com consciência, dentro do que é possível. Marco Aurélio, mesmo imperador, escrevia: receba com serenidade tudo o que a natureza traz. A dor vem de resistirmos ao que já é. Ele sabia que a realidade não é inimiga. O que nos machuca é a expectativa. É querer que a vida se dobre aos nossos desejos. Mas a vida não é assim. Ela tem ritmo próprio, e quem tenta controlá-la à força, quebra por dentro. Aceitar não é se conformar, é reconhecer o que é real. É parar de discutir com o inevitável. É fazer as pazes com o agora, mesmo quando o agora não é como você gostaria. Porque, acredite, existe uma força imensa em olhar para a adversidade e dizer: eu não escolhi isso, mas escolho como vou responder a isso. E nessa escolha, você recupera o que realmente importa, o domínio de si. Quantas vezes você sofreu por alguém que te tratou com indiferença, por uma oportunidade que não se realizou, por uma palavra que nunca veio? O estoico observa esse sofrimento e se pergunta: isso depende de mim? Posso mudar a atitude do outro? Posso controlar o tempo, os imprevistos, as reações alheias? Se não pode, ele solta. Ele respira. Ele retorna ao seu centro. A ciência moderna chama isso de locus de controle interno. Pessoas com esse tipo de mentalidade são mais resilientes, mais calmas, mais felizes, porque elas não colocam sua paz nas mãos dos outros. Elas a plantam dentro de si. Isso é estoicismo em ação. E como cultivar essa aceitação no dia a dia? Primeiro,
Pratique o diálogo da razão. Quando algo fugir do seu controle, repita mentalmente: isso está fora do meu alcance. O que está ao meu alcance agora? Essa pergunta te devolve o poder, te tira do lamento e te coloca na ação consciente. Segundo, escreva. Use o diário estoico. Ao final do dia, anote o que aconteceu que te tirou a paz. Depois, ao lado, escreva: isso depende de mim e como eu poderia ter respondido melhor. Essa prática diária treina sua mente para diferenciar o que merece sua energia do que só merece sua aceitação. Terceiro, respire. Quando a ansiedade ou a frustração baterem, feche os olhos e foque na respiração. Inspire contando até 4. Segure por 4. Expire por 4. Faça isso 3 vezes. Esse simples ato desacelera seu corpo e acalma sua mente, te ajudando a pensar com clareza. E por fim, medite sobre a impermanência. Lembre-se que tudo passa. O que hoje parece insuportável, amanhã já será lembrança. O tempo é um mestre silencioso e quem aceita o presente com humildade colhe a leveza de uma vida mais verdadeira. A aceitação não é ausência de dor, é maturidade emocional, é coragem de olhar para o que não pode ser mudado e ainda assim escolher a paz. Porque no fim o estoico sabe, a liberdade não está em controlar tudo, está em não ser controlado por nada. Então, da próxima vez que algo fugir do seu controle, respire, solte, volte-se para dentro, porque é lá que mora a sua força, é lá que a vida recomeça, não no que você perdeu, mas no que você decide fazer com o que sobrou. E essa decisão, essa ninguém pode tomar por você. Como aceitar que nem tudo está sob seu controle e encontrar paz emocional? Já foi o 7º tópico. Vamos agora para o 8º tópico da sua lista. A arte da autodisciplina. Como manter o controle emocional em situações de estresse? Você já se sentiu como se estivesse sendo testado por tudo e todos ao mesmo tempo? Como se cada pequena coisa fosse um gatilho, uma provocação, um convite à explosão emocional. Nessas horas, o que diferencia quem perde o controle de quem mantém a calma não é a sorte, é a autodisciplina. Para os estoicos, a autodisciplina é o músculo da alma. É ela quem sustenta sua integridade quando o mundo tenta te derrubar. Sêneca dizia: a verdadeira liberdade está na autodisciplina. E ele tinha razão, porque quem não se disciplina vive à mercê dos impulsos. Mas quem treina o domínio próprio vive com autoridade interior, mesmo no caos. Autodisciplina não é rigidez, é consciência, é a escolha firme de não reagir por impulso, mas sim por princípios. É quando você está sob estresse, um prazo apertado, uma discussão, um dia ruim, e ainda assim decide não descontar nos outros, decide não gritar, não julgar, não fugir, decide agir com virtude. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente. Use isso para manter a firmeza, mesmo sob pressão. Ele sabia que o mundo não vai parar para te dar um momento de calma. O mundo é barulhento, injusto, imprevisível, mas a mente disciplinada encontra paz mesmo nesse ruído, porque ela não depende de condições externas, ela cria suas próprias condições internas. E como cultivar essa força estoica em situações de estresse? Primeiro, desenvolva hábitos diários de autocontrole. Não espere o momento da crise para testar sua disciplina. Comece no simples: acordar sem soneca, comer com moderação, manter uma rotina que honra seus valores. Cada pequena vitória fortalece sua mente para os grandes desafios. Segundo, antecipe as situações difíceis. Pratique o Praemeditatio Malorum. Imagine os possíveis obstáculos do seu dia e prepare sua postura. Se você sabe que vai lidar com alguém difícil, já entre no ambiente com o espírito treinado. Não espero facilidade, espero a chance de praticar minha disciplina. Isso muda completamente sua atitude. Terceiro, escolha respostas, não reações. Quando estiver sob pressão, respire antes de agir. Crie um espaço entre o estímulo e a ação. Nesse espaço, pergunte-se: o que um sábio faria agora? Essa reação vai me aproximar da paz ou me afastar dela? A autodisciplina floresce quando você escolhe sua resposta com intenção e não com pressa. Quarto, respeite seus limites sem se entregar ao conforto. A disciplina estoica não é autoabandono, é equilíbrio,
É saber quando persistir e quando descansar, quando dizer sim ao esforço e quando dizer não ao excesso. O importante é que a sua decisão seja guiada pela razão, não pela preguiça ou pela fuga emocional. Quinto, celebre sua firmeza. Toda vez que você manter o controle em uma situação difícil, reconheça isso internamente. Valorize essa conquista. Isso reforça o seu senso de identidade como alguém capaz de escolher a própria conduta, mesmo sob pressão. A ciência comprova: pessoas disciplinadas são mais resilientes. Elas têm melhor saúde mental, melhores relações e mais capacidade de manter a calma em crises. Não porque sentem menos, mas porque sabem o que fazer com o que sentem. O estoico é esse ser treinado. Ele não espera o caos para aprender. Ele vive em treinamento constante. A cada pequena irritação ele vê um convite à prática. A cada frustração, uma chance de crescer. E quando o grande desafio chega, ele está pronto. Porque sua autodisciplina já é um reflexo natural, não um esforço forçado. Então, da próxima vez que o estresse te encontrar, não pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que posso praticar com isso? E você verá que até o estresse pode ser uma escola, uma forja, um templo onde se constrói um caráter inabalável. Porque no fim a autodisciplina não é sobre se privar de emoções, é sobre dirigir a si mesmo com firmeza, mesmo quando a estrada é turbulenta. É escolher com coragem ser dono da sua atitude. Não importa o que o mundo jogue contra você. Isso é estoicismo, isso é liberdade, isso é força verdadeira. Porque é importante não reagir instantaneamente às emoções e como praticar a reflexão. Você já se arrependeu de uma decisão tomada no calor do momento? Já se pegou pensando: se eu tivesse esperado mais um pouco, teria feito diferente? Pois é, agir impulsivamente é fácil. Reagir sem pensar é automático. Mas o verdadeiro desafio, e também a verdadeira liberdade, está em escolher a resposta, não ser arrastado pela emoção. Para os estoicos, reagir sem refletir é viver como uma marionete emocional. Marco Aurélio escreveu: a mente que se mantém calma diante das emoções é uma mente que domina a si mesma. Isso porque, para o estoico, reagir é uma escolha, não uma obrigação. E quanto mais rápido você reage, menos espaço você tem para agir com sabedoria. Sêneca, em sua carta sobre a ira, foi enfático: a raiva é uma loucura momentânea. Deixe-a passar antes de agir. Essa sabedoria é universal. Toda emoção forte precisa ser filtrada pela razão antes de virar ação. Porque emoções são como fogo. Se você se aproximar demais no impulso, se queima. Mas se aprender a lidar com elas com cautela, pode usá-las como fonte de luz. Por que isso é tão importante? Porque, toda vez que você age no impulso, entrega seu poder. Você age com base no instinto, na dor, na confusão. Não age com base em quem você é, mas em como está se sentindo. E sentimentos mudam, sentimentos oscilam, mas valores, virtudes e princípios são firmes. São eles que devem guiar sua ação. O estoico treina sua mente para não ser imediatista. Ele não se apressa em julgar, nem em revidar. Ele observa, ele respira, ele reflete. E só então, com consciência, age. Isso não é lentidão, é maestria. Porque a mente que reflete é a única capaz de agir com intenção e não com reação. Mas como praticar isso no dia a dia? Primeiro, crie o hábito da pausa. Quando algo te irritar, te frustrar, te assustar, não reaja. Conte até 3 ou até 10. Respire profundamente. Essa simples pausa é como um freio emocional. Ela desacelera o corpo e dá tempo à mente. Segundo, pergunte a si mesmo: essa emoção é proporcional à situação? Muitas vezes exageramos, ampliamos a ameaça, tomamos o pessoal. Mas ao fazer essa pergunta, você redimensiona a realidade. E isso evita respostas desproporcionais. Terceiro, escreva. Quando uma emoção for muito forte, não fale. Escreva. Coloque no papel o que está sentindo. Releia depois. Isso traz clareza, reduz a intensidade e transforma o caos interno em algo compreensível. Quarto, medite sobre a consequência. Antes de agir, pense: essa reação me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Isso vai trazer paz ou mais confusão? Vou me orgulhar disso amanhã? O simples ato de pensar no futuro muda o que você faz no presente. Quinto, observe os sábios.
Reflita sobre como alguém que você admira reagiria. Isso cria uma referência, uma bússola moral, e aos poucos você começa a reagir menos como o você do impulso e mais como o você da virtude. E claro, lembre-se, errar faz parte. Às vezes você vai reagir, vai perder a cabeça, vai dizer algo que não queria. Mas se após isso você refletir, aprender e buscar melhorar, isso já é estoicismo em prática, porque o estoico não é um ser perfeito, é um ser que melhora a cada dia. A ciência moderna apoia isso. Estudos mostram que pessoas que praticam reflexão antes da ação têm menos conflitos, melhores relacionamentos e mais bem-estar emocional, porque no fim, quem domina o tempo entre sentir e agir, domina a própria vida. Então, da próxima vez que sentir vontade de reagir de imediato, pare, respire. Lembre-se, você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. E cada segundo que você ganha entre o estímulo e a resposta é um segundo de liberdade, um segundo de poder, um segundo de sabedoria. Essa é a grande lição estoica. A mente calma é a mente que governa. E quem governa sua mente, governa seu destino. Escolha esse caminho. Escolha refletir. Escolha responder com virtude, não com impulso. Isso muda tudo. Como a gratidão pode equilibrar suas emoções e manter sua mente serena? Você já parou em meio a um dia difícil para agradecer? Mesmo que fosse por algo pequeno, um olhar gentil, uma lembrança boa, o simples fato de respirar fundo e estar vivo? A gratidão, muitas vezes vista como um gesto leve ou romântico, é, na verdade, uma das práticas mais poderosas e estoicas para trazer equilíbrio emocional e cultivar uma mente serena. Os estoicos, apesar de sua fama de austeridade, eram profundamente gratos, mas não gratos pelas facilidades da vida, e sim gratos pela oportunidade de viver conforme a virtude, mesmo nas dificuldades. Marco Aurélio, em seus escritos, agradecia não apenas pelas coisas boas, mas pelas provações, porque sabia que nelas estava o verdadeiro exercício da alma. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como deseja, deseje que elas aconteçam como devem acontecer. Assim você estará em paz. E o que isso tem a ver com gratidão? Tudo, porque a gratidão é, essencialmente, a aceitação amorosa da realidade. É ver valor no que é, não no que poderia ter sido. E qual o impacto disso sobre as emoções? Enorme, porque a emoção negativa nasce da resistência, da comparação, da frustração, da ausência. Mas a gratidão muda o foco da escassez para a abundância. Ela não nega a dor, mas a equilibra com perspectiva. Ela lembra a mente que mesmo em meio ao caos, há luz. Mesmo na perda, há lições. Mesmo na espera, há presentes invisíveis. Você está ansioso? Pratique gratidão. Liste o que está funcionando, o que está presente, o que é estável. Isso acalma, isso ancora. Você está triste? Pratique gratidão. Recorde pessoas que te amam, momentos que te fizeram crescer, valores que você carrega. Isso aquece o coração. Isso reequilibra o espírito. A ciência moderna confirma isso com veemência. Pessoas que praticam gratidão regularmente têm níveis mais baixos de ansiedade, depressão e estresse. Têm sono melhor, relacionamentos mais saudáveis e mais otimismo. E por quê? Porque a gratidão reprograma o cérebro para perceber o positivo em vez de fixar-se no negativo. E não se trata de fingir que está tudo bem. O estoico não é um ingênuo otimista. Ele é um guerreiro lúcido. Ele sabe que a dor existe, mas escolhe não ser definido por ela. Ele sabe que a vida não é perfeita, mas é digna de ser celebrada, mesmo nos detalhes, mesmo na simplicidade. Como praticar essa gratidão estoica? Primeiro, escreva. Todos os dias, antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser pequeno, pode parecer bobo, mas esse hábito diário, quando constante, muda sua mente de dentro para fora. Segundo, agradeça pelas dificuldades. Sim, isso mesmo. Agradeça pelo desafio que te forçou a crescer, pela pessoa que te feriu, mas te ensinou a se proteger, pelo erro que te ensinou humildade. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio. E é isso que a gratidão faz. Transforma dor em força. Terceiro, expresse. Não guarde só para você.
Agradeça verbalmente a quem te ajuda, a quem está presente, a quem te inspira. Isso fortalece laços e multiplica o bem, porque quando você agradece, você ilumina o outro e a si mesmo. Quarto, observe. A gratidão também nasce da presença, de olhar para o céu, de sentir a água no rosto, de ouvir o silêncio. A vida está repleta de milagres discretos e o estoico sabe percebê-los, mesmo quando o coração está apertado. A gratidão é, portanto, uma escolha diária, uma prática, uma lente. E essa lente te ajuda a ver o mundo com mais calma, mais aceitação, mais clareza. Quando a gratidão está presente, a raiva perde força, a tristeza perde peso, a ansiedade perde velocidade. Porque a alma grata caminha mais leve, e quem caminha leve não se desespera. Então, se hoje estiver difícil, pare por um instante, coloque a mão no peito, respire e agradeça por estar aqui, por ter consciência, por ter a chance de, com tudo isso, ainda poder crescer. Porque é isso que o estoico faz. Ele transforma cada momento em uma oportunidade de virtude e agradece por isso. Essa é a força da gratidão. Ela não apaga a dor, mas te dá um lugar firme para pisar em meio à dor. E esse lugar é onde nasce a serenidade, é onde você se reconecta com o que é essencial, é onde finalmente você percebe que a paz não está no que falta, mas no que você já tem. E isso ninguém pode tirar de você. A diferença entre emoções momentâneas e a verdadeira paz interior. Você já se sentiu bem em um momento e completamente desequilibrado no seguinte? Já experimentou aquele pico de alegria que, em poucas horas, virou angústia? Se sim, você não está sozinho. Isso acontece porque emoções são como o clima, instáveis, passageiras, intensas. Já a verdadeira paz interior é como o céu por trás das nuvens. Está sempre lá, mas muitas vezes esquecida em meio à turbulência. Os estoicos compreendiam profundamente essa diferença. Para eles, a emoção momentânea é natural, inevitável, mas também ilusória. Ela pode nos levar do êxtase ao desespero em questão de minutos, se nos apegarmos a ela como se fosse permanente. Epicteto dizia: o que te afeta não é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece. E essa interpretação, muitas vezes, é moldada por emoções rápidas, não por reflexão profunda. A paz interior, por outro lado, é construída, é cultivada. Não depende do que você sente no momento, mas da estrutura que você tem por dentro. É o solo firme da virtude, do autoconhecimento, da serenidade conquistada por meio da prática diária da razão e do desapego. Imagine a emoção como uma onda. Ela vem e vai. Se você surfa nela com sabedoria, tudo bem, mas se tenta se agarrar, afunda. Já a paz interior é como o fundo do mar, estável, silencioso, profundo. Está lá, mesmo quando a superfície está agitada. E é esse estado que o estoicismo propõe como meta. Um lugar onde você é inabalável, não porque não sente, mas porque não se perde no que sente. Marco Aurélio, mesmo no auge do poder, sabia que emoções momentâneas eram armadilhas da alma. Ele escreveu: não deixe sua mente ser levada pelas paixões como folhas ao vento. Permaneça centrado, sereno, firme. E ele fazia isso se lembrando, constantemente, de que tudo passa. O prazer, a dor, o sucesso, o fracasso. E que a paz verdadeira nasce não do que vem de fora, mas do que você cultiva dentro. A verdadeira paz interior começa quando você para de buscar a emoção como se fosse ela que te faz feliz. Porque ela é breve, ela vem e vai. Já a paz que nasce do equilíbrio emocional, da aceitação, da reflexão, essa permanece. Essa te sustenta nos dias bons e te consola nos dias difíceis. E como alcançar essa paz interior estoica? Primeiro, observe suas emoções sem se identificar com elas. Sinta a raiva, mas diga: eu estou com raiva. E não, eu sou a raiva. Sinta a tristeza, mas diga: isso vai passar. E não, isso é quem eu sou. Essa simples mudança de linguagem cria espaço interno. E nesse espaço a paz pode crescer. Segundo, cultive a constância. Não permita que seu humor dependa de aplausos ou críticas. Não se exalte com elogios, nem se destrua com rejeições. O estoico busca equilíbrio, não euforia.
Ele sabe que quanto mais sobe no impulso, mais forte é a queda depois. Terceiro, alimente sua mente com princípios, não com emoções. Sêneca dizia: aquele que é guiado pela razão vive em paz. Aquele que é guiado pelo desejo vive em guerra. E isso é verdade. Emoções vêm do desejo, de controlar, de agradar, de vencer. Mas a razão vem da compreensão, de que tudo é transitório, de que a virtude é suficiente, de que a paz não está no que acontece, mas em como você escolhe ver. Quarto, faça silêncio. O silêncio é uma ferramenta poderosa para reconectar-se com a paz interior. Medite, reflita, escreva, diminua o barulho externo para escutar o que sua alma realmente precisa. Muitas vezes, ela não quer mais emoções, ela quer descanso. E por fim, pergunte a si mesmo todos os dias: isso que estou sentindo agora, vai importar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Isso altera minha essência? Se a resposta for não, respire e solte. A emoção é como fumaça, a paz é como o chão. A ciência também apoia essa ideia. Estudos mostram que pessoas que cultivam práticas reflexivas e constância emocional têm mais bem-estar duradouro do que aquelas que vivem em busca de picos de prazer. Porque a felicidade que vem da emoção é instável, mas a paz que vem da lucidez é imperturbável. Então, quando a próxima emoção te dominar, lembre-se, ela é um visitante, não um dono. Acolha, escute, aprenda, mas não entregue a chave da sua casa emocional. A verdadeira paz não grita, não se impõe. Ela simplesmente está, como o céu atrás das nuvens. E quando você entende isso, você para de correr atrás da euforia e começa a caminhar com serenidade. Essa é a verdadeira liberdade. Esse é o verdadeiro estoicismo. Esse é o caminho da alma que encontrou seu centro, e não o troca por nada, transformando o sofrimento emocional em aprendizado e crescimento pessoal. Você já passou por uma dor tão intensa que achou que não conseguiria suportar? Já sentiu o coração pesado, a mente confusa, o corpo exausto por conta de um sofrimento que parecia maior do que você? Se sim, saiba, você não está sozinho. Mas também saiba algo ainda mais importante. Essa dor não precisa ser apenas dor. Ela pode ser o ponto de partida da sua transformação. Para os estoicos, o sofrimento não é um castigo, é uma escola, é uma forja, é uma oportunidade bruta, mas poderosa, de crescimento interior. Sêneca afirmava: nenhuma árvore cresce forte e firme se o vento não a desafia. E é assim também conosco. A alma que nunca é testada permanece frágil. Mas a que enfrenta a dor com consciência, com reflexão, com virtude, essa se torna inquebrável. O sofrimento emocional é parte inevitável da vida. O que muda é o que você faz com ele. A maioria se perde na dor, se torna amarga, fechada, defensiva. Mas o estoico não. Ele olha a dor nos olhos e pergunta: o que posso aprender com você? Que parte de mim precisa amadurecer para que isso não me destrua? E nesse diálogo, ele cresce, ele se reconstrói, ele se eleva. Marco Aurélio, em meio à guerra, à perda, à pressão de ser imperador, escreveu: tudo o que acontece é útil ao universo, portanto, deve ser útil a mim. Essa visão estoica é poderosa. Tudo o que você vive, se for interpretado com sabedoria, pode te fortalecer, inclusive e especialmente a dor. Mas como transformar o sofrimento em crescimento? Primeiro, pare de resistir à dor. A resistência aumenta o sofrimento. Quando você diz: isso não devia estar acontecendo, você adiciona revolta à dor. O estoico aceita a realidade como ela é. Ele diz: está doendo, sim, mas já que está aqui, vou usá-la a meu favor. Segundo, nomeie sua dor. Escreva sobre ela. Fale sobre ela com alguém confiável. Dê forma ao que está te machucando. O que não é nomeado se torna sombra, mas o que é trazido à luz começa a se organizar, a se transformar. Terceiro, extraia o ensinamento. Pergunte-se: o que essa dor está tentando me mostrar? O que preciso mudar? Que parte de mim estava adormecida e agora desperta? O sofrimento emocional muitas vezes revela necessidades não atendidas, padrões antigos, feridas que precisam de cura. Se você olhar com coragem, verá oportunidades onde antes só havia desespero. Quarto, comprometa-se com sua evolução. Use a dor como combustível, como impulso, como ponto de partida, não como identidade. Você não é o que te feriu.
Você é o que faz com essa ferida. E quando você decide curar com consciência, você vira exemplo, você vira farol. A neurociência confirma. Ao refletir sobre o sofrimento com intenção de aprender, o cérebro reconfigura sua memória da dor. Em vez de trauma, cria superação. Em vez de limitação, cria resiliência. Você não esquece o que viveu, mas passa a usar isso como recurso. Isso é transformação real. E mais, quanto mais você cresce através da dor, mais preparado você fica para a vida. Não no sentido de evitar sofrimento, isso é impossível, mas no sentido de não ser mais destruído por ele, porque agora você sabe que a dor tem fim e que, com o olhar certo, ela tem função. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como deseja. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e você prosperará. Quando o sofrimento chega, o estoico não pergunta: por que comigo? Mas sim, para quê? E essa pergunta muda tudo. Então, se hoje você está passando por uma dor emocional, pare por um momento, respire, coloque a mão no peito, sinta o peso, mas também sinta a força que ainda pulsa aí dentro. Você não está quebrado, você está em reconstrução. E cada lágrima, cada angústia, cada noite mal dormida, pode se tornar fundação de uma alma mais firme, mais lúcida, mais livre. Essa é a proposta estoica: usar a dor como degrau, não como prisão. Crescer onde a maioria encolhe, fortalecer onde a maioria desiste, e florescer onde parecia só haver terra seca, porque no fim, a dor não é o fim da sua história. Ela é o capítulo que inicia sua virada, sua ascensão, seu reencontro com o que há de mais forte e verdadeiro em você. E isso é inegociável. Isso é estoicismo em ação. Isso é viver com alma, mesmo quando a alma sangra, porque no fundo é nesse sangue que a virtude se revela. A influência da percepção na forma como lidamos com as emoções. Você já se perguntou por que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e uma sair destruída enquanto a outra sai fortalecida? A resposta não está na situação em si, está em como cada uma percebe o que viveu. E essa percepção, essa lente pela qual interpretamos a realidade, é a chave para entender e transformar nossas emoções. Os estoicos entenderam isso com profundidade. Para eles, não são os fatos que nos perturbam, mas o significado que damos a eles. Epicteto disse com clareza: os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Essa visão, a interpretação subjetiva, é o que gera nossas emoções. Ou seja, a emoção nasce da percepção, não da realidade objetiva. Você recebe uma crítica. Alguém vê isso como uma oportunidade de crescimento. Outro vê como rejeição, humilhação. A crítica é a mesma, mas a emoção que surge é completamente diferente. Por quê? Porque a percepção muda tudo. E quem domina sua percepção, domina sua experiência emocional. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele escrevia: a mente se adapta e transforma qualquer obstáculo em caminho. Isso significa que você pode escolher ver a adversidade como um peso ou como um treino de força. Pode ver o silêncio de alguém como rejeição ou como um espaço para autoconexão. Pode ver a perda como o fim ou como o início de algo mais verdadeiro. Essa é a proposta estoica: reprogramar sua percepção para servir à sua paz e não à sua dor. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher um ângulo mais lúcido, mais construtivo, mais alinhado com seus valores. E essa escolha, repetida todos os dias, transforma completamente seu universo emocional. Como fazer isso na prática? Primeiro, observe suas interpretações automáticas. Ao sentir raiva, tristeza, medo, pare e pergunte: o que estou dizendo a mim mesmo sobre essa situação? Muitas vezes, você está alimentando uma narrativa distorcida. Ninguém me valoriza. Eu sempre erro. Tudo dá errado comigo. Mas essas narrativas são crenças, não verdades absolutas. Segundo, reformule conscientemente. Pergunte: existe outra forma de ver isso? Se eu fosse mais sábio, mais calmo, como eu interpretaria essa situação? Essa pergunta desbloqueia percepções novas que antes estavam escondidas pela emoção. Terceiro, use exemplos históricos ou pessoais. Lembre-se de algo que parecia um desastre no momento, mas que depois se revelou uma bênção disfarçada. Isso mostra que nem tudo é como parece no início.
A percepção do agora pode mudar completamente com o tempo, com a maturidade, com a reflexão. Quarto, pratique o desapego das interpretações negativas. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, como o trabalho molda o corpo. Se você enxerga o desafio como ferramenta, ele deixa de ser punição, e sua emoção se transforma de dor em aprendizado. Quinto, cultive a humildade cognitiva. Aceite que sua percepção não é a única possível, que o que você sente pode ser fruto de uma lente emocional turva, não de uma realidade absoluta. E ao aceitar isso, você ganha liberdade, porque pode escolher outra lente, uma que te devolve a clareza, uma que te devolve o controle. A neurociência corrobora. Nossa percepção é altamente influenciável por emoções, crenças, experiências passadas, mas também é moldável, é treinável. E quanto mais consciência você coloca nesse processo, mais dono de si você se torna. Então, da próxima vez que uma emoção forte surgir, não lute contra ela diretamente. Vá até sua origem. Pergunte: como estou percebendo isso? Essa percepção me serve ou me sabota? E se preciso, troque de lente. Troque a lente da vítima pela do aprendiz. A lente do julgamento pela da compreensão. A lente do medo pela da coragem. Essa é a revolução estoica. Não mudar o mundo externo, mas mudar o olhar interno. Porque quando você muda a percepção, muda o pensamento. Quando muda o pensamento, muda a emoção. E quando muda a emoção, muda a ação. E com ações mais conscientes, você muda sua vida. Perceber é poder. Interpretar com sabedoria é liberdade. E viver guiado pela razão, não pela reação, é o caminho mais seguro para uma alma em paz. E essa paz começa todos os dias com a forma como você escolhe enxergar o que está à sua frente. Como aplicar os princípios estoicos para não ser governado pela raiva ou tristeza? Você já sentiu a raiva tomar conta de você a ponto de não se reconhecer nas palavras que disse ou nas atitudes que tomou? Já foi consumido por uma tristeza tão profunda que parecia impossível enxergar qualquer saída? Esses dois estados, a fúria e o desânimo, estão entre os maiores ladrões da nossa paz. E, segundo o estoicismo, não há nada mais urgente do que aprender a não ser governado por eles. Os estoicos não negavam a existência da raiva ou da tristeza. Eles reconheciam sua presença como parte da experiência humana, mas também afirmavam: você pode sentir, mas não precisa obedecer. A raiva e a tristeza são mensageiras, não rainhas. Elas trazem algo a ser observado, mas jamais devem comandar sua vida. Sêneca foi um dos maiores estudiosos da raiva. Ele escreveu um tratado inteiro sobre como ela é uma forma de loucura passageira. A raiva, mesmo quando justificável, nunca deve se tornar juíza. Ela acelera o coração, endurece a fala, escurece a razão. E tudo o que nasce da raiva desmedida, cedo ou tarde, gera arrependimento. Já a tristeza, segundo Epicteto, é uma resposta natural à perda, mas não precisa se tornar um estado permanente. Ele ensinava que o que mais nos entristece não é a perda em si, mas o apego à ideia de que aquilo era essencial para a nossa felicidade. E quando aprendemos a soltar o que não depende de nós, a tristeza se suaviza, ela perde seu domínio. O estoicismo nos oferece um conjunto de práticas para não sermos governados por essas emoções. E tudo começa com a clareza. Identificar o que estamos sentindo e, mais importante, o que está alimentando esse sentimento. Porque a emoção não vive sozinha, ela se alimenta de pensamentos, interpretações, expectativas. E se você muda esses pensamentos, muda também o que sente. Quer saber como colocar isso em prática? 1. Reconheça o que está sentindo sem julgamento. Diga a si mesmo: neste momento sinto raiva, ou neste momento sinto tristeza. Isso já cria uma separação entre você e a emoção. Você é o observador, não a emoção. 2. Pergunte-se: essa emoção está me levando à virtude ou me afastando dela? O estoico vive segundo 4 virtudes: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Se a sua raiva está te afastando dessas virtudes, ela está te escravizando. Se sua tristeza está te paralisando, ela está te limitando. E tudo o que limita sua virtude deve ser transformado. 3. Use a razão como bússola. Quando estiver tomado por raiva,
Escreva antes de agir. Respire antes de falar. Reflita. Isso é proporcional? Isso vai melhorar algo ou apenas alimentar o caos? Quando estiver triste, questione. O que estou acreditando que está me fazendo sentir assim? Essa crença é verdadeira? É útil? 4. Pratique o desapego. Muitas vezes, a raiva nasce da frustração com algo que não saiu como você queria. A tristeza, da perda de algo que você achava que precisava. Mas o estoico sabe, nada é realmente nosso. Tudo é emprestado. E quando aceitamos isso, deixamos de nos apegar tanto ao controle e às pessoas aos resultados. 5. Haja com virtude mesmo quando não sente vontade. Esse é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Não espere sentir para fazer o que é certo. Mesmo com raiva, fale com calma. Mesmo com tristeza, levante e cuide de si. A ação correta gera transformação emocional. A emoção não precisa vir primeiro. A escolha vem. 6. Medite sobre a impermanência. Tudo passa. A raiva se dissipa. A tristeza se transforma. Nada dura para sempre. E isso é libertador. Marco Aurélio dizia: o tempo varre tudo. Então por que deixar que emoções passageiras arruinem seu espírito eterno? A ciência apoia essa prática. A regulação emocional, a capacidade de não ser dominado pelo que se sente, está diretamente ligada à saúde mental, ao sucesso nos relacionamentos e à clareza nas decisões. E é exatamente isso que o estoicismo desenvolve. Um cérebro que pensa antes de agir. Um coração que sente com consciência. Então, da próxima vez que a raiva quiser comandar sua boca, ou que a tristeza quiser tomar sua alma inteira, pare, respire, observe, questione e, acima de tudo, escolha. Escolha agir com base em quem você quer ser, não em como você está se sentindo. Porque o estoico não é frio, ele é firme. Ele sente, sim, mas sabe que sua dignidade vale mais do que um impulso. Sabe que sua virtude vale mais do que o prazer de ter razão ou a dor de se entregar ao sofrimento. E com isso, ele caminha, mesmo entre os escombros, mesmo em meio ao fogo, porque não é mais governado por fora, é guiado por dentro. Esse é o segredo. Sentir tudo, sem ser dominado por nada. Esse é o verdadeiro poder, e ele está nas suas mãos. A meditação estoica como ferramenta para o controle das emoções. Você já sentiu que, em meio ao caos do dia, sua mente se perde em 1000 direções e suas emoções tomam o controle sem aviso? Já terminou o dia exausto, não pelo corpo, mas pela mente agitada, cheia de pensamentos e reações impulsivas? Se sim, talvez o que esteja faltando não seja descanso físico, mas espaço interior. E é exatamente isso que a meditação estoica oferece: um retorno ao centro, um reencontro com a lucidez. Diferente da ideia comum de meditação como algo místico ou esotérico, a meditação estoica é um exercício de reflexão racional, prática, profunda e transformadora. Ela é uma pausa consciente para observar seus pensamentos, revisar suas ações e preparar sua mente para viver com virtude. E mais do que isso, ela é uma ferramenta direta para o controle emocional. Marco Aurélio não começava o dia com redes sociais. Ele começava meditando, escrevendo para si mesmo, lembrando de seus princípios, antecipando os desafios. Ele escrevia: hoje encontrarei pessoas ingratas, egoístas, injustas, mas nenhuma delas pode me ferir se eu me mantiver fiel à minha natureza. Isso é meditação estoica, antecipar o mundo e preparar a alma. A meditação, nesse contexto, tem 3 momentos principais. 1. A preparação matinal. Aqui, o estoico imagina os desafios do dia, não com pessimismo, mas com lucidez. Ele se pergunta: o que pode me desestabilizar hoje? Como posso responder com virtude? Isso ativa a mente para agir com propósito e não com reatividade. 2. A pausa no meio do dia. Quando o mundo começa a te puxar para o desequilíbrio, uma crítica, um imprevisto, uma provocação, você para, respira, retorna à consciência, lembra-se: isso não está sob meu controle, mas minha resposta está. Esse simples ato de meditar em movimento te salva de muitas reações impulsivas. 3. A revisão noturna. Ao fim do dia, o estoico faz um balanço. Ele se pergunta: hoje onde fui guiado pela emoção? Onde agi com virtude? Onde posso melhorar amanhã?
Esse exercício não é julgamento, é lapidação. É como um artesão que afia sua ferramenta a cada noite, para agir melhor a cada novo dia. Sêneca recomendava esse exame de consciência diário como forma de purificar a alma. Ele dizia: ao final do dia pergunte a si mesmo: hoje o que fiz de errado? O que fiz certo? O que deixei de fazer? Essa prática simples cria consciência emocional, fortalece a razão e alinha a vida com seus princípios mais elevados. E por que isso é tão poderoso no controle das emoções? Porque a emoção vive na reatividade, mas a paz vive na reflexão. Quanto mais você pensa sobre como pensa, mais domínio você ganha. A meditação estoica é esse pensar estruturado. É colocar luz onde antes havia automatismo. É transformar o impulso em escolha, a confusão em clareza, a dor em sabedoria. A ciência moderna apoia. Práticas regulares de reflexão escrita e mental reduzem níveis de ansiedade, aumentam a estabilidade emocional e fortalecem o autocontrole. Isso acontece porque, ao meditar sobre si mesmo, você ativa partes do cérebro ligadas à regulação emocional e ao pensamento racional. Em outras palavras, você se torna mais senhor de si. Mas atenção, meditação estoica não é se isolar do mundo, é estar no mundo com presença, não é se calar sempre, é saber o momento certo de falar, não é evitar emoção, é não ser escravo dela, é viver com os olhos abertos, o coração tranquilo e a mente afiada. E o melhor, você pode começar agora. Não precisa de templo, de técnica complexa, de ambiente perfeito, precisa apenas de você, de um papel, de silêncio interno e de coragem para olhar para si. Pergunte-se hoje: que emoção me dominou? O que posso aprender com isso? Como posso responder melhor amanhã? E nesse simples exercício, você estará praticando o mais poderoso dos hábitos estoicos, porque no fim, a meditação não é um ritual, é uma postura, uma forma de estar no mundo, uma forma de viver alinhado consigo, sem ser arrastado pelas ondas emocionais da vida. E quando você incorpora essa prática, você percebe, não importa o que venha de fora, por dentro você já está preparado. E isso, meu amigo, é liberdade, é equilíbrio, é poder verdadeiro. Como cultivar a aceitação das situações sem perder o controle emocional? Você já viveu algo que simplesmente não conseguia mudar, por mais que tentasse, por mais que quisesse, por mais que sofresse? Talvez a perda de alguém, o fim de um ciclo, uma rejeição inesperada, um fracasso inevitável. Situações que parecem nos esmagar pela força do destino e contra as quais sentimos que não temos defesa. Mas e se eu te dissesse que existe sim uma forma de enfrentar tudo isso sem se destruir por dentro? Os estoicos chamam isso de aceitação consciente. E aqui está o ponto principal. Aceitação não é resignação, não é cruzar os braços diante da vida, não é deixar de sentir, muito menos é se tornar indiferente. Aceitação estoica é uma postura ativa, é olhar para o que não pode ser mudado com serenidade e me escolher não perder o seu centro diante disso. É dizer, isso é o que é, e eu sou mais do que isso. Epicteto dizia, quando você deseja que as coisas sejam como são, você se torna invencível. Isso parece radical, mas é libertador. Porque quanto mais você luta contra o que já aconteceu, mais você sofre. A dor da realidade é uma, mas a dor da resistência é infinita. O estoico entende isso. Ele não finge que gosta da dor, mas ele também não se entrega a ela. Ele acolhe, compreende, age e segue. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escreveu: aceite sem arrogância, renuncie sem apego. E aqui está a essência da aceitação. Não se trata de controlar tudo, mas de controlar quem você é diante do que não pode controlar. Como cultivar essa aceitação estoica na prática? 1. Relembre a dicotomia do controle. Pergunte-se sempre, isso está sob meu domínio ou não? Se está, haja com coragem. Se não está, entregue com serenidade. A mente que entende essa diferença é uma mente livre. 2. Observe a natureza da vida. Tudo muda, tudo passa, nada é fixo, nada é garantido, tudo é transitório. E quanto mais você resiste a essa verdade, mais sofrimento você cria. Mas quando aceita, quando flui com a vida, você encontra paz mesmo em meio à tempestade. 3. Aceite com dignidade, não com desespero.
O estoico não diz amém para tudo. Ele age quando pode. Ele se posiciona quando deve. Mas ele não se desespera diante do inevitável, porque sabe que perder o controle interno nunca é uma solução para a falta de controle externo. 4. Pratique o sim interior. Toda vez que algo te frustrar, pare e diga mentalmente: sim, isso aconteceu. Sim, isso está fora do meu alcance. Sim, eu posso escolher como reagir. Esse simples sim é um portal para a liberdade. Ele desfaz a resistência que tanto machuca. 5. Reescreva a narrativa. Não diga: isso não devia ter acontecido. Diga: isso aconteceu. E agora, o que posso fazer com isso? Essa mudança de perspectiva transforma o papel de vítima em papel de autor. E o autor sempre tem uma escolha. A neurociência mostra que a aceitação emocional reduz a ativação da amígdala, responsável pelas reações impulsivas, e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, ligado à razão e ao autocontrole. Em outras palavras, aceitar reduz o sofrimento e aumenta a clareza. Você não apenas sente menos dor, você pensa melhor. Sêneca dizia: é tolice sofrer antes que o sofrimento chegue, e mais tolice ainda, continuar sofrendo depois que ele se foi. A aceitação estoica é o fim dessa tolice. É o início da sabedoria emocional. É a decisão de não carregar o que já não pode ser mudado. É a coragem de seguir, mesmo com o coração ferido. E atenção, aceitar não é desistir. Aceitar é dar espaço para o novo, é abrir caminho para a cura, é parar de olhar para a porta que se fechou e finalmente perceber que há uma janela aberta bem ao lado, mas essa janela só aparece quando a tempestade interior cessa. Então, da próxima vez que a vida te surpreender com algo que foge do seu controle, respire, observe, reconheça e diga a si mesmo: isso está acontecendo e ainda assim eu permaneço, ainda assim eu posso escolher. Porque no fim, a aceitação não é o fim da luta, é o início da paz. E essa paz não depende do que acontece lá fora. Ela depende do que você decide preservar aqui dentro. E se você decidir preservar sua dignidade, sua serenidade, sua virtude, então nada, absolutamente nada, poderá te derrubar. Essa é a força do estoico. Aceitar sem se curvar. Viver com coragem, mesmo quando a vida não coopera. E seguir com firmeza, sabendo que o essencial está sempre sob seu controle, porque ele vem de dentro. E dentro é onde mora a sua verdadeira liberdade. A importância de ter um propósito maior para superar os altos e baixos emocionais. Você já se sentiu perdido, como se tudo à sua volta estivesse desmoronando e você não tivesse por que continuar lutando? Já viveu dias em que a tristeza era tão profunda ou a raiva tão esmagadora que parecia não haver sentido para seguir em frente? Nesses momentos, mais do que força emocional, o que nos sustenta é algo maior. Um propósito, uma razão pela qual acordar, resistir, evoluir. E os estoicos sabiam disso como ninguém. Para o estoicismo, viver sem propósito é viver à deriva. É ser empurrado pelas emoções como um barco sem leme em meio ao mar revolto. Já quem vive com propósito, ainda que enfrente tempestades, sabe para onde está indo. Sabe que a dor não é o fim, mas uma parte do caminho. Sabe que cada desafio carrega sentido. E isso faz toda a diferença. Marco Aurélio escreveu: tudo o que é feito em consonância com a razão e com a natureza é digno. E viver de modo digno é o propósito maior da alma. Aqui está o segredo. O propósito estoico não é externo, é interno. Não está no aplauso, na conquista, na opinião dos outros. Está na busca pela virtude, pela excelência do caráter, pela construção de uma vida que tenha integridade, mesmo nos dias difíceis. Epicteto também ensinava: você não é corpo, nem propriedade, nem status. Você é sua escolha moral. Isso quer dizer que seu verdadeiro propósito não está nas circunstâncias, mas em como você responde a elas. E quando você vive guiado por esse princípio, os altos e baixos emocionais não te destroem. Eles te moldam, eles se tornam parte do treinamento da alma. Mas como descobrir e manter esse propósito, especialmente em tempos de dor? 1. Conecte-se com valores atemporais. Pergunte-se: o que eu quero deixar no mundo? Que tipo de pessoa eu quero ser mesmo quando ninguém está olhando? Respostas como coragem, justiça, sabedoria, amor, integridade
Esses são pilares de propósito estoico. São faróis internos que guiam mesmo na escuridão. 2. Encontre algo que transcenda seu ego. Pode ser servir a outras pessoas, criar algo que beneficie o coletivo, educar com amor, lutar por algo maior que você. Quando sua vida é maior do que sua dor, você aguenta. Quando sua missão é mais forte que seu medo, você avança. E quando seu propósito é mais profundo que a oscilação emocional, você permanece. 3. Transforme a dor em missão. Os estoicos viam o sofrimento como forja de caráter. Aquilo que te feriu pode se tornar o que te fortalece, e até o que te move a ajudar os outros. Pergunte-se: como posso usar essa dor para me tornar alguém mais forte e útil ao mundo? Isso não apaga a dor, mas dá sentido a ela. 4. Pratique a visualização estoica. Todos os dias imagine a si mesmo vivendo conforme seu propósito, mesmo diante de dificuldades. Isso cria coerência entre quem você é e quem deseja ser. E essa coerência reduz os abalos emocionais, porque alinha sua ação com sua alma. 5. Revise seu propósito frequentemente. Escreva, reflita, releia. A vida muda, mas o essencial permanece. Voltar ao seu propósito em momentos de crise é como retornar ao porto em meio à tempestade. É onde você se ancora. A ciência moderna mostra que ter um propósito de vida está diretamente ligado à saúde mental, à resiliência e até à longevidade. Pessoas com propósito sofrem menos com depressão, superam traumas mais rápido e vivem com mais clareza emocional, porque o propósito dá direção, e direção acalma o caos interno. E atenção, propósito não precisa ser algo grandioso, não precisa ser mudar o mundo, pode ser cuidar bem da sua família, ser honesto no seu trabalho, viver com gentileza. Propósito estoico é tudo aquilo que te leva a agir com virtude, mesmo quando é difícil. É aquilo que você faz porque sabe que é certo, não porque é fácil. Então, se hoje suas emoções estão te jogando de um lado para o outro, pergunte-se: para onde estou indo? Qual é o valor maior que me sustenta? E ancore-se nisso, respire fundo e caminhe, porque no fim, os altos e baixos emocionais são inevitáveis, mas a oscilação interna diminui quando o seu foco está além da emoção. Quando você vive por algo maior que o momento. Quando seu coração está firmado em um propósito que não depende do humor do dia, mas da decisão de viver com significado. Essa é a força do propósito estoico. Ele te sustenta quando tudo parece ruir. Ele te guia quando tudo parece confuso. Ele te fortalece quando tudo parece frágil. E com ele, você segue. Não porque a vida está fácil, mas porque você sabe exatamente por que está vivendo. E isso muda tudo. Como encontrar equilíbrio entre a razão e a emoção, seguindo os ensinamentos estoicos? Você já se sentiu dividido entre o que sente e o que sabe que deveria fazer? Como se dentro de você houvesse uma batalha entre o impulso do coração e a voz da consciência. Essa tensão é comum a todos nós. E na verdade não é um problema, é um convite, um chamado para algo que os estoicos sabiam cultivar com maestria, o equilíbrio entre razão e emoção. Ao contrário do que muitos pensam, os estoicos não rejeitavam as emoções. Eles não queriam ser frios nem indiferentes. O que eles queriam e praticavam era algo muito mais difícil: sentir com profundidade, mas sem se perder; pensar com clareza, mas sem se afastar da humanidade. Porque viver só pela razão é rigidez, e viver só pela emoção é instabilidade. O sábio busca o ponto de harmonia. Epicteto dizia: devemos manter nossas emoções como um cavalo bem treinado, não amarrado, mas guiado. Isso quer dizer que a emoção tem valor, tem força, tem energia, mas precisa de direção. A razão é o que orienta, é o que conduz, é o que dá propósito à intensidade do sentir. Marco Aurélio, mesmo imperador e guerreiro, não apagava seus sentimentos. Ele escrevia sobre eles. Ele os observava, ele os integrava, mas sempre os passava pelo filtro da virtude. Ele se perguntava: essa emoção está me levando para mais perto ou mais longe de quem quero ser? E essa é uma pergunta que você pode fazer também, sempre que sentir algo forte. Encontrar esse equilíbrio é essencial porque a razão sem emoção nos torna insensíveis, desconectados. A emoção sem razão nos torna impulsivos, frágeis,
Mas quando ambos trabalham juntos, você age com sabedoria e humanidade. Você sente com consciência e age com compaixão. Como cultivar esse equilíbrio estoico no dia a dia? 1. Dê espaço às emoções, mas não se identifique com elas. Quando sentir algo, diga: estou sentindo raiva, tristeza, medo. Isso reconhece, sem se confundir. Você acolhe a emoção, mas lembra que ela não é quem você é. 2. Escute o que a emoção quer dizer. A raiva pode indicar que um limite foi cruzado. A tristeza pode sinalizar uma perda não elaborada. O medo pode revelar uma insegurança. Use a razão para interpretar, não para negar. Pergunte: o que essa emoção está me ensinando? 3. Depois de escutar, decida com base na virtude. Isso é o coração do estoicismo. Agir não com base no que você sente, mas no que é certo. Sêneca dizia: o impulso é natural, mas a ação deve ser racional. A razão deve conduzir o comportamento. A emoção pode ser consultora, nunca comandante. 4. Medite diariamente sobre suas reações. Ao fim do dia, pergunte-se: hoje fui guiado mais pela razão ou pela emoção? Onde houve equilíbrio? Onde posso melhorar? Essa auto-observação diária afina sua percepção e fortalece seu centro. 5. Busque ações que unam razão e emoção. Um exemplo: a compaixão. Ela nasce da emoção, mas se expressa com racionalidade. Ela não é um impulso vazio. É um gesto que respeita o outro e os limites. A justiça também é assim. Nasce do valor emocional pela verdade, mas age com ponderação. A ciência moderna mostra que esse equilíbrio é fundamental para a saúde emocional. Pessoas que conseguem usar a razão para regular suas emoções têm mais estabilidade, melhores relações e maior capacidade de resiliência. Elas não se tornam robôs, tornam-se humanos conscientes. E esse é o ideal estoico. Um ser humano inteiro, que sente, que pensa, que escolhe, que ouve seu coração, mas caminha com a mente clara, que se permite ser tocado pela vida, mas que nunca se deixa arrastar. Então, quando o próximo dilema surgir dentro de você, aquela tensão entre o que deseja e o que sabe que precisa fazer, respire, ouça ambas as vozes, e depois, com calma, com firmeza, decida com base em quem você quer ser, porque no fim, o equilíbrio não é um ponto fixo, é uma prática contínua, é um caminhar com consciência, todos os dias. E cada passo dado nesse equilíbrio te afasta do caos e te aproxima da paz. Não a paz de quem não sente, mas a paz de quem sente e ainda assim escolhe com sabedoria. Isso é maturidade, isso é força verdadeira, isso é o coração do estoicismo vivido com alma, porque a resiliência emocional é uma habilidade que pode ser treinada e como fazê-lo. Você já admirou alguém que, mesmo depois de passar por momentos extremamente difíceis, parecia mais forte, mais centrado, mais calmo do que nunca? Já se perguntou como certas pessoas conseguem seguir em frente com firmeza, enquanto outras se desmoronam diante do mesmo desafio? A resposta está em uma qualidade essencial para uma vida equilibrada: resiliência emocional. E o melhor é que ela não é um dom, é uma habilidade treinável. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, ninguém nasce forte, torna-se forte praticando. E a resiliência, essa capacidade de atravessar a dor sem perder o próprio eixo, era parte fundamental do que significava viver com virtude. Epicteto dizia: é nas dificuldades que se revela o verdadeiro caráter, pois é fácil ser equilibrado quando tudo vai bem. O sábio, porém, se mostra quando o caos chega. A resiliência emocional estoica é a arte de sentir sem ser destruído, de sofrer sem se vitimizar, de cair sem perder a dignidade. E ela pode e deve ser cultivada todos os dias, como um músculo invisível que sustenta a alma nas horas mais duras. Mas o que exatamente significa treinar a resiliência emocional? E como isso se faz na prática? 1. Aceite a dor como parte da vida. O primeiro passo da resiliência é parar de resistir à dor como se ela fosse um erro. Marco Aurélio dizia: não deseje que as coisas aconteçam como quer, mas que elas aconteçam como devem. A dor, a frustração, a perda, tudo isso faz parte da natureza humana. Quando você aceita isso, você começa a lidar com os eventos de forma mais madura e menos impulsiva. 2. Reforce o seu centro de controle interno. Os estoicos acreditavam que você não pode controlar o que acontece,
mas pode controlar sua atitude diante do que acontece. Repetir isso diariamente transforma sua mentalidade, cria uma base firme para a alma. Você começa a confiar mais em si do que nas circunstâncias. 3. Treine a adversidade em pequenas doses. Sêneca propunha exercícios voluntários de desconforto, dormir em chão duro, comer de forma simples, se privar de excessos por um tempo. Por quê? Porque quem enfrenta o incômodo voluntariamente se prepara para a dor involuntária. Isso desenvolve força interna. Você aprende a viver com menos, a suportar mais, a não depender de conforto para manter o equilíbrio. 4. Crie rituais de reflexão e fortalecimento. O diário estoico, por exemplo, é uma prática simples e profunda. Todos os dias, escreva o que enfrentou, como reagiu, o que poderia ter feito melhor. Essa autoobservação contínua te ajuda a ajustar rotas, perceber padrões e crescer com cada experiência. 5. Busque sempre a virtude, mesmo sob pressão. Em momentos difíceis, pergunte-se: qual é a ação mais corajosa, justa, temperada e sábia que posso tomar agora? A busca constante por virtude é o que transforma a dor em crescimento. O estoico sabe. Não é a situação que define sua grandeza, é sua resposta a ela. 6. Cuide da mente e do corpo. A resiliência emocional também depende de um corpo equilibrado. Sono, alimentação, respiração, movimento. Tudo isso influencia sua capacidade de suportar e processar emoções. O estoico vê o corpo como ferramenta da alma. Ele o mantém limpo, forte e funcional para que o espírito não seja arrastado pela fraqueza física. A ciência moderna comprova: pessoas resilientes têm maior regulação emocional, menor nível de cortisol, o hormônio do estresse, maior capacidade de foco e recuperação mais rápida de traumas. Isso não vem de uma fórmula mágica, vem da repetição, da consciência, da intenção. E é isso que o estoicismo oferece. Um mapa para treinar a alma como um guerreiro treina o corpo. Com disciplina, com clareza, com propósito e principalmente com prática, porque a verdadeira resiliência não é sobre não cair, é sobre cair 1000 vezes e levantar com ainda mais dignidade. Não é sobre evitar a dor, é sobre escolher quem você será, mesmo com o coração sangrando. Então, da próxima vez que a vida te colocar diante de algo difícil, não pergunte: por que eu? Pergunte: como posso crescer com isso? O que essa dor está tentando me ensinar? Que parte de mim pode ser fortalecida agora? E caminhe, um passo por vez, um dia por vez, com firmeza, com coragem, com serenidade. Essa é a resiliência estoica. Não é resistência passiva, é crescimento ativo, é transformação contínua, é o compromisso de se tornar, a cada dificuldade superada, alguém mais forte, mais sábio, mais livre. E isso ninguém pode tirar de você. Conclusão inspiradora e reflexão final. Chegamos ao fim dessa jornada profunda. E agora eu te pergunto com a alma aberta: você vai continuar sendo refém das suas emoções ou vai começar hoje a construir uma mente firme, uma alma tranquila e um coração governado pela razão? Porque se tem algo que o estoicismo nos ensina, é que sim, a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento contínuo, não. O caos externo pode ser incontrolável, mas o mundo interno, esse é obra sua, sua escolha, seu dever, seu poder. Você aprendeu que a mente é o berço das emoções, que a raiva, a tristeza, o medo não nascem do mundo, nascem da forma como você o interpreta, que a pausa pode te salvar, que a reflexão pode te redimir, que o silêncio pode ser mais sábio do que 1000 palavras ditas no calor da emoção, que a serenidade não é passividade, mas força controlada, que o verdadeiro guerreiro não vence os outros, vence a si mesmo, todos os dias. Você entendeu que a autodisciplina é o alicerce da liberdade emocional, que o propósito é a âncora em meio às ondas, que a gratidão transforma a dor em aprendizado, que a percepção molda o que você sente e que mudar a percepção é o primeiro passo para mudar a vida, que a aceitação é um ato de coragem, não de fraqueza, que o sofrimento, quando olhado com os olhos da virtude, se transforma em solo fértil para o seu crescimento, que a paz não é ausência de emoções, mas presença de consciência. Agora é com você, porque não adianta entender tudo isso se você não aplicar. Não adianta conhecer o caminho
se você não pisa nele com firmeza. Então, eu te convido. Mais do que isso, eu te desafio. Seja o mestre da sua mente. Seja o autor da sua própria alma. Comece com pequenas escolhas. A cada dia, a cada emoção, a cada desafio, pergunte-se: o que um estoico faria agora? E então, haja com presença, com intenção, com virtude. Lembre-se, a sua paz vale mais do que qualquer impulso. Sua dignidade é mais importante que qualquer aprovação. Seu caráter, sua postura, sua serenidade são suas armas silenciosas, e quem as carrega não precisa gritar para ser respeitado. Apenas presença já basta. Então, vá até os comentários agora e escreva com convicção: eu sou dono da minha paz. Eu vivo o estoicismo. Esse gesto não é apenas simbólico, é um compromisso. É a sua primeira ação pública, como alguém que decidiu não ser mais governado pelas emoções, mas guiado pela razão e pela virtude. Se este conteúdo tocou seu coração, te fez refletir, te fez despertar, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque ainda vamos caminhar juntos em muitas outras jornadas de transformação. Você não veio a este mundo para ser escravo do que sente. Você veio para dominar a si mesmo e viver com poder interior. E a partir de hoje que a sua vida fale por você, com coragem, com clareza, com alma, com estoicismo. Avante!